Olá, eu sou Cíntia Barbosa, sou psicóloga e hoje eu queria te convidar para a gente refletir sobre excesso de autocrítica e a culpa. São pesos que a gente carrega muitas vezes, né, que acabam paralisando a nossa vida, tornando tudo muito mais difícil, muito mais pesado, né, e às vezes até levando à bendita procrastinação, né, que a gente fala tanto também. Então vamos começar analisando esse termo, autocrítica, né? Já falei aqui, os excessos são sempre perigosos, né? Porque assim, a autocrítica ela é boa, ela é saudável, ela é até desejável, né? A gente precisa se autocriticar para a gente poder evoluir, né? Para a gente saber se a gente está fazendo as coisas da forma correta, se a gente pode melhorar alguma coisa. Então a autocrítica é bem-vinda. A pessoa que não tem autocrítica nenhuma, a gente chama de sem noção, muitas vezes, né? Mas o excesso é que é super perigoso, né? Esse excesso dessa crítica interna, e aí eu vou explicar para você, assim, de onde vem isso, né? Por que que algumas pessoas se criticam tanto e outras não têm esse problema, né? Então, assim, a gente tem umas estruturas dentro da gente, eu vou explicar aqui, tentar ser bem didática, tá? Então, todo mundo tem internamente uma estrutura que se chama a sua criança, a gente tem a nossa criança interna, né? E essa criança pode ser... Tem dois tipos de criança interna. Tem a nossa criança submissa e tem a nossa criança livre, tá? A gente tem dentro da gente também o nosso adulto, que é a nossa parte mais racional, né? Que vai lidar melhor com a realidade, que vai conseguir pensar de uma maneira mais clara, tá? E a gente tem o nosso pai interno. E aí esse pai interno também pode ser dividido em dois. A gente tem o nosso pai nutridor e a gente tem o nosso pai crítico. Então são estruturas internas, tá? Que a gente vai criando desde a nossa infância, tá? Então o que acontece? De acordo com as vivências que a gente tem na nossa infância, a gente vai alimentando mais uma estrutura ou outra, tá? Todo mundo tem essas estruturas dentro de si, mas a que vai ficando mais forte, por exemplo, da nossa criança, se a gente é criado de uma maneira que é estimulada a nossa liberdade de ser quem a gente é, se a gente recebe estímulos, né? Se a gente é reconhecido pelos nossos talentos, pelos nossos dons, se a gente é incentivado, a gente vai nutrindo a nossa criança livre, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for criado de uma maneira muito rígida, com muitas críticas, com uma severidade muito grande, né? Uma coisa assim de desvalorizar as nossas ações ou desencorajar as nossas, né, tentativas aí de acerto no mundo, a nossa criança submissa que vai ficando mais forte, né? E a gente vai crescendo, né, com essa baixa autoestima, por exemplo, né, com essa falta de autoconfiança. E aí, o ponto que eu quero chegar é o nosso pai interno. É aquela vozinha que fica, que a gente interioriza e que a gente fala pra gente o que é certo, o que é errado, né? Então, assim, a gente tem o nosso pai interno. Só que da mesma forma a gente vai alimentando durante a nossa infância e a nossa adolescência um dos dois pais internos, né? A gente pode alimentar e ficar muito forte o nosso pai nutridor, nosso pai interno nutridor, aquele que vai incentivar, que vai, não, vai lá, arrisca, faz, você vai conseguir, tenta, que vai incentivar, né, as nossas tentativas na vida também. E ao mesmo tempo a gente tem o nosso pai crítico, o nosso pai severo, né? Que é aquele que vai apontar o dedo, sabe? Que vai apontar muito mais o que a gente faz de errado do que a gente faz de certo, né? E aí, então, assim, dependendo, então, né, da sua história de vida, né? Como você internalizou as vivências que você teve na sua vida, e essas figuras de autoridade externas, tá? Porque eu tô falando aqui o pai interno, né? Mas não é só a figura de pai, realmente não, tá? Então são as figuras de autoridade que você teve contato quando você era criança. E aí entra pai, mãe, professor, né? Ou todas as pessoas, assim, que de alguma forma você via como autoridade, tá?
E aí que tá o perigo, entende? Assim, porque quando o nosso pai interno, o pai crítico interno é muito forte, essa vozinha que vai ficar falando aí pra gente vai ser sempre de cobrança, né? Como se nada do que a gente fizesse fosse suficiente. É como se a gente não valorizasse tudo de maravilhoso que a gente faz, né? Assim, a lupa sempre vai estar pro que a gente deixou de fazer ou pro que a gente fez de errado, né? Porque essa autocobrança é esse pai severo dizendo pra gente que o que a gente faz não é suficiente, né? E aí não adianta todo mundo dizer pra você que você é maravilhosa, que você fez as coisas super bem, né? Se o seu pai interno crítico tá lá na sua cabeça falando o tempo todo, né? Então, Cindy, o que a gente faz com isso, né? Sabendo dessas informações? Quem que pode te ajudar nisso, né? Quem pode te ajudar nisso é o seu adulto. Lembra que eu falei que o seu adulto interno também mora aí? O nosso adulto interno é a nossa parte racional. É aquele que vai trazer as coisas de uma maneira clara, para a razão, para a ação. Então, vamos supor, a gente fez alguma coisa que a gente considerou, sei lá, você perdeu o prazo de algum trabalho que você tinha que entregar, ou você, né, esqueceu alguma coisa muito importante que você tinha que fazer. O que vai vir, né, se você já tem essa estrutura aí? Vem o seu pai severo falando, nossa, de novo você fez isso, que absurdo, como que você não viu isso, né? E aí vem. E aí eu vou depois entrar aqui naquela culpa, né? E aí o que você tem que fazer, né? Se você já sabe que você funciona assim, se você já sabe que o seu pai crítico é muito forte interno, você chama o adulto. Não, peraí, vamos racionalizar. Primeiro, assim, quando você chama o adulto, você chama a responsabilidade, né? E aí é isso, assim, eu sempre peço pra gente trocar essa palavra culpa. Vamos entrar nesse assunto então de uma vez. Então, culpa não existe. Culpa é uma construção social. O que existe é responsabilidade. E aí é por isso que eu peço pra trocar, né? Então, essa palavra, culpa por responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre coisas na sua vida, inclusive sobre os seus erros, né? Se você fez alguma coisa que você não devia ter feito, ou se você cometeu algum erro, qualquer coisa, né? Se você tá furando com você em alguma coisa que você se comprometeu, você tem responsabilidade. E aí, quando a gente troca, então, a palavra, né? A gente coloca para responsabilidade, aí você chama o seu adulto, né? Você chama a sua razão, tá? Se eu tenho responsabilidade sobre isso, o que eu posso fazer para mudar isso, né? Porque quando a gente coloca essa palavrinha da culpa, né, que consome, que é uma armadilha, na verdade, é um ladrão de energia, né? Porque quando a gente está lá consumido pela culpa, a gente vai perdendo o nosso poder, a nossa força de escolha, a nossa força de decisão das coisas. A gente fica remoendo aquilo, né? É quase um círculo vicioso. Aí eu me culpo, aí eu fico pior, aí eu vou e faço mais besteira, aí eu me culpo de novo, e aí a gente fica nisso, né? Então, assim, esse ladrãozinho de energia chamada culpa, que é construído porque é muito mais uma cobrança externa, né? É o que você acha que o outro quer de você, ou o que você acha que você não está correspondendo em relação ao que é esperado, né? Então, assim, é só trocar, né? Então, assim, se você é responsável pelos seus atos, se você traz esse adulto para perto, né? Então, assim, o que eu posso fazer a partir de agora para então não cair nisso de novo, né? Se eu cometi esse erro, como que eu posso fazer, né, para não fazer isso de novo? Ou quando a gente traz o nosso adulto, né, a nossa razão e fala, pô, mas eu acertei aqui, eram 100 coisas para fazer, eu acertei 99, eu errei uma. Então, poxa, eu tô bem pra caramba, eu tô de parabéns pra caramba, né? Eu só errei uma, e isso que eu errei eu consigo consertar, ou se não der pra consertar, eu faço diferente da próxima vez. Porque quando a gente tá no nosso pai, né, especialmente esse pai crítico, e a gente tá na nossa criança, a gente tá falando só de emoção, sabe? E aí, né, o nosso pai crítico conversa com a nossa criança submissa. E aí, sempre que nesse pai crítico tá falando, ele tá apontando para a criança submissa. E a gente se coloca nessa posição. E é como se a gente não tivesse vontade. É como se estivesse apagando esse nosso poder pessoal. Entende? Então, assim, joga no seu time,
né? Eu sempre pergunto isso, assim, você tá jogando no seu time? Você tá torcendo por você mesma? Né? Quando a gente tem que dar conselhos para um melhor amigo aí, né? A gente é tão mais carinhoso, tão mais compreensivo, né? Por que a gente não é assim com a gente, né? Então, assim, reflete sobre isso. Pensa se você tá jogando no seu time, né? Sempre que essa culpa bater, ou sempre que você ficar aí nesse excesso de autocrítica, chama a sua razão para perto de você. Conta para você todas as coisas incríveis que você faz. Valoriza muito mais as suas coisas positivas, os seus ganhos, os seus dons, os seus talentos, tudo que você faz de maravilhoso na sua vida, que eu tenho certeza que são muitas coisas. Coloca a lupa nisso, né? E critica sim, se autocritica sim, claro. Vê no que você pode melhorar, mas de uma maneira saudável, né? Não com um dedo julgador, não, sabe? Mas como um ombro amigo, né? Como se você fosse mesmo o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Te falando, te dando um toque, né? Olha, você é maravilhosa, mas eu acho que você pode melhorar um pouquinho aqui, para você se tornar a melhor versão de você mesma, né? Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Então é essa a reflexão de hoje. Depois vocês me contem aqui o que vocês acharam e como é que é isso para vocês, se faz sentido. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.